Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre todos nós. Dando prosseguimento à leitura de O Livro dos Médiuns, nós estamos no capítulo 24, perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. O item 268, subitens 6º ao 9º. Então, subitem 6º. Por que os espíritos comunicantes tomam com tanta frequência nome de santos? Resposta: identificam-se com os hábitos daqueles a quem se dirigem. Tomam os nomes mais aptos a melhor impressionar o homem de acordo com as crenças destes. No passado, não só os espíritos tomavam o nome de santos, como também os pais davam aos filhos nomes de santos. Faz até lembrar aquela música de Renato Russo, Pais e Filhos, onde ele diz: meu filho vai ter um nome de santo. Miguel, ele significa quem é como Deus. João, assim como Joana, Deus é cheio de graça. Aparecida, a que apareceu, homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Rafael ou Rafaela, Deus curou ou foi curado por Deus. Era hábito, naquelas gerações, os pais desejarem que os filhos fossem religiosos, tementes a Deus e, se possível, santos. E também receber comunicações espirituais de santos. Era um retrato de uma sociedade. Hoje, muitos desses nomes até voltaram à moda, mas com outro sentido, mais relacionado à simplicidade, a um estilo clean. 7º subitem. Certos espíritos superiores que se costumam evocar atendem sempre em pessoa ou, como alguns o supõem, se fazem representar por mandatários incumbidos de lhes transmitir os pensamentos, ou o seu pensamento? Resposta: por que não atenderiam em pessoa se o podem? Mas se o espírito não puder atender, em seu nome falará forçosamente um mandatário. Mandatário é aquele que recebe o mandato ou procuração para agir ou falar em nome de outro. Mais à frente, no próprio Livro dos Médiuns, no capítulo 25, que trata dos espíritos que podem ser evocados, na questão 275, diz que, entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, está a ocupação ou a missão que ele esteja desempenhando e da qual não pode afastar-se para atender o nosso pedido. Nesse caso, sua visita fica apenas adiada. E na questão 271 desse mesmo capítulo se diz que, nesse caso, um mensageiro, não um mandatário, mas um mensageiro, em geral, um espírito familiar do médium ou do interrogante, poderá ir consultar o espírito evocado e marcar um prazo para que ele compareça. E diz ainda que esse prazo pode ser, às vezes, 5 minutos, um quarto de hora e até de muitos dias. Mas, se o espírito não puder atender de forma alguma, e a questão do interrogante é justa, não irá deixá-lo sem resposta. E enviará um mandatário, que é um espírito com o qual tenha bastante afinidade e que receba o mandato, a procuração, para agir ou falar em seu nome. Subitem 8. O mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como o faria o próprio espírito? E a resposta: os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de o substituir. Aliás,
Quanto mais elevados são os espíritos, mais se harmonizam num pensamento comum, de tal maneira que para eles a personalidade é indiferente, como deve ser também para vós. Pensais então que no mundo dos espíritos superiores só existem aqueles que conhecestes na terra como capazes de vos instruir? Sois de tal modo levados a vos tomar por tipos universais que acreditais nada haver além do vosso mundo. Assemelhai-vos de fato aos selvagens que nunca saíram de sua ilha e pensam que o mundo não vai além dela. Na introdução do Livro dos Espíritos, bem na introdução, bem no começo, fala-se sobre a identidade dos espíritos. Kardec explica bem essa questão. Ele diz o seguinte: a experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos formam grupos e famílias. Nada impede que um espírito evocado da categoria de Fenelon venha em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário. Apresenta-se então com seu nome, porque ele é idêntico e pode substituí-lo, e ainda porque precisamos de um nome para fixar as nossas ideias. Podemos relacionar essa afirmação com comunicações de Bezerra de Menezes, Irmã Sheila e outros espíritos por nós atualmente conhecidos. Item 9. Subitem 9. Compreendemos que seja assim quando se trata de ensinamento sério, mas, como os espíritos elevados permitem a espíritos de baixa classe usarem nomes respeitáveis para semear o erro através de máximas muitas vezes perversas? E a resposta: não é com a sua permissão que o fazem. Isso não acontece também entre vós? Os que assim enganam serão punidos. Ficai certos nisso. E a punição será proporcional à gravidade da impostura. Aliás, se não fosseis imperfeitos, só teríeis espíritos bons ao vosso redor. Se sois enganados, não o deveis senão a vós mesmos. Deus o permite para provar a vossa perseverança e o vosso discernimento, para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é porque não estáis suficientemente elevados e necessitais ainda das lições da experiência. Nenhum espírito elevado vai confiar a um mau espírito o encargo de o substituir e usar o seu nome de forma inescrupulosa. Na Revista Espírita de setembro de 1859, sob o título Processos para afastar os maus espíritos, São Luís escreve, abre aspas, podemos estabelecer como princípio que os maus espíritos só vão aonde alguma coisa os atrai. Assim, quando se intrometem nas comunicações, é que encontram simpatias no meio onde se apresentam, ou pelo menos pontos fracos, dos quais esperam tirar proveito. As comunicações francamente grosseiras são as menos perigosas, pois a ninguém podem enganar. As que mais enganam são as que têm uma falsa aparência de sabedoria ou de seriedade. Numa palavra, a dos espíritos hipócritas e pseudo-sábios. Quando uma pessoa é por eles enganada, pode sê-lo por duas causas. A primeira é uma confiança absoluta que a leva a prescindir de todo exame. A segunda são seus pontos fracos que dão entrada aos maus espíritos.
E não falamos do orgulho e da ambição, que são mais do que entraves. Falamos de uma certa fraqueza de caráter e, sobretudo, das ideias preconcebidas que esses espíritos sabem explorar com habilidade, lisonjeando-as. É por isso que eles usam todas as máscaras, a fim de inspirar mais confiança. Caso interesse, é um artigo bem interessante mesmo, vou deixar abaixo na descrição do vídeo o link desse artigo. Bom, aí terminamos a leitura então do item 268, subitem 6º ao 9º. Na próxima semana, se Deus assim o permitir, continuaremos a leitura do item 268, subitens 10º ao 17º. Que a paz de Jesus continue com todos nós, agora e sempre.